Bom dia, pessoal. Eu sou a Malu, fisioterapeuta. Eu trabalho no posto de saúde do Cafezal, em Londrina. E a gente está fazendo uma série de vídeos aí durante a pandemia. E esse vídeo eu queria fazer especialmente para incentivar, principalmente os adolescentes aí, que muitas vezes estão sem motivação, não sabe exatamente onde quer chegar e como chegar nesses lugares. Então, eu convidei uma pessoa que admiro muito, que é o professor Dr. Olajide Wagner de Castro, né? O Olajide fez pós-graduação no mesmo laboratório que eu e tem uma história interessantíssima, né? De superação e tal. Passou poucas e boas, né? E eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho a história dele. Tem umas coisas bem engraçadas aí, mas e ver tudo que ele passou e aonde ele conseguiu chegar. Então, Olajide, conta um pouquinho aí do teu começo no laboratório. Ok, Malu, então, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o convite. Isso é um prazer poder dialogar e discutir aqui com a Malu, que é uma amiga, né? Nós compartilhamos aí o mesmo laboratório, fizemos pós-graduação no mesmo laboratório. A Malu um pouquinho antes que eu, mas a gente vem do mesmo laboratório e quando éramos no mesmo laboratório, eram muitas conversas, a gente acabou se tornando grandes amigos. Bom, a minha história começa, a complicação já começa a partir do meu nome, né? Olajide, até, né? Então, Olajide, quer dizer, é um nome que é complexo, né? E aí eu fui descobrir que esse nome, ele tem uma origem nigeriana, né? Olajide, meu nome é escrito com G, e essa origem nigeriana, de acordo com alguns nigerianos que eu acabei conhecendo depois, aqueles eles diziam que a origem desse nome é aqueles que traz o orgulho de volta para casa. Então tem um significado interessante o meu nome, né? E desde pequeno eu aprendi a gostar muito do meu nome. E assim, veja, muitas pessoas no começo, sempre que eu falo com as pessoas, como é que você chama? Olajide, aí vem, Ola o quê? Aí começa aquela história, né? Do nome, né? Mas, por incrível que pareça, a partir do momento que as pessoas me conhecem, elas passam a me chamar de Olajide. Tanto dentro quanto fora do país, amigos que têm mais dificuldade em falar Olajide do que a gente, né? Eles me tratavam pelo sobrenome, Castro, né? Meu nome é Olajide Wagner de Castro, e depois de algum tempo eles se acostumavam tanto do meu nome que era Olajide ou Olagaide, dependendo de onde eu estava. Aí eu fiquei muito feliz com a história do nome. Então já começa a história complicada a partir do nome, né? Então veja, eu vou te falar rapidamente aqui um pouco de como surgiu essa história, a ideia de buscar uma carreira acadêmica, científica e compreender um pouco mais questões que sempre me intrigaram, né? Então, minha vida ela teve momentos muito difíceis, né? Então, se a gente imaginar, não vou nem começar de tão antes, né? De quando eu era muito criança, mas eu sempre tive a ideia e a convicção de que eu poderia com esforço, atingir e chegar a lugares muito que eu nunca imaginava que poderia chegar. Então, essa história começa, eu não tinha ideia, né, se eu me formaria, por exemplo. Então, eu tinha ideia que eu poderia fazer o ensino médio, mas nem que eu cursaria um curso, que eu teria um curso superior. Porque desde cedo, eu comecei a trabalhar na empresa do meu padrasto, que era uma empresa de transporte de frutas e verduras, e comecei a dirigir muito cedo. Não vou nem falar a idade aqui que eu comecei a dirigir, porque era uma... naquela época, né, se fazia muito isso. Hoje a fiscalização, etc., tudo mais intenso. Naquela época se fazia isso, não é um bom exemplo para ninguém, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, então acho que 13 anos eu comecei a trabalhar e ia para o Ceasa, onde fazia transporte de frutas e verduras, que era a empresa do meu padrasto. Eu trabalhava ali dirigindo caminhão, carregando, descarregando caminhão. E esse tipo de trabalho é um trabalho que a gente acorda muito cedo, né? Então o mercado começa muito cedo, né? Apesar de hoje eu já não saber mais que hora começa o mercado, na época era 3 horas da manhã. Então, para estar lá 3 horas da manhã, a gente acordava às 2h30, né? Então, é tudo muito cedo a questão do mercado. Então, já com 13 anos, eu comecei nessa questão de acordar muito cedo e trabalhar muito. E nessa época também,
o ensino fundamental era permitido noturno. Não sei se hoje existe ensino fundamental noturno, talvez para supletivo, etc. Mas na minha época, ensino fundamental noturno não era incomum. Então, 13 anos eu comecei a estudar à noite na escola do Estado, como sempre estudei em escola do Estado. E a partir dali, eu já comecei a conhecer realmente o que era a responsabilidade. Então, acho que eu amadureci um pouco, talvez precocemente, dado a essa responsabilidade que já tinha. Não é? Mas mesmo com essa responsabilidade que já tinha, eu considero que eu tive uma infância muito feliz. Eu conheci muita gente, conheci muitos lugares, eu transformava e sempre tive essa capacidade de transformar coisas que para muitos seriam muito ruins em coisas muito boas. Então eu cantava no caminhão, me divertia ali. E enquanto muitas crianças brincam com um caminhãozinho de brinquedo, eu já dirigia um caminhão de verdade. Então, eu cresci nessa questão. Só que desde cedo também eu sabia que eu tinha que ter o meu próprio caminho, que não fosse aquele. Então, eu poderia seguir esse caminho até hoje, tá trabalhando dessa forma até hoje. Mas aí eu decidi, muito cedo, por isso que eu acho que teve uma questão de maturidade, muito cedo eu já sabia o que eu queria fazer. E já sabia que aquela não poderia ser a minha herança, e a única herança que eu teria era a educação, o ensino. Bom, com isso já na cabeça, muito cedo, eu decidi que eu deveria estudar e que esse seria o caminho, né? Eu acho que você pode escolher o caminho que você quer escolher. E desde que você se aplique para aquele caminho, você vai ter sucesso naquele caminho. Acho que a grande questão de ter sucesso ou não é um pouco da perspicácia e a vontade e o quanto você quer atingir aqueles objetivos. E como no meu era por meio do estudo, eu comecei a ficar obsessivo por estudar. E eu já sabia naquela época que a única saída para conseguir atingir os objetivos era a leitura. Então eu comecei a ler muito. E daí eu lia, acordava 2 horas da manhã, enquanto eu esperava o SEASA abrir, eu lia alguns livros, né? Final de semana que eu tinha folga, eu passava dia lendo, então aquelas obras, Machado de Assis, Luiz de Azevedo, né? Todas aquelas obras de vestibulares da época, porque esse era o meu intuito. Eu acabei me apaixonando pela literatura, tanto que eu cheguei depois, no futuro, a dar aula de literatura no cursinho, mesmo não tendo nada a ver minha carreira, minha profissão com literatura, né? E daí eu fazer biologia. Então, aí veja, na verdade, eu pensei em fazer medicina a princípio, né? Então eu estava estudando e me preparando para isso. Mas aí pensando, eu cheguei à conclusão que talvez essa não seria talvez não seria o meu caminho, né? E aí, como eu sou apaixonado pela natureza, né? Aí eu decidi, falei, não, vou fazer biologia e depois me especializar, principalmente no estudo da neurociências. Eu já sabia, mas eu não pensava dessa forma, neurociência. Eu vou tentar entender melhor sobre o cérebro, por exemplo. Bom, daí, como é que eu prestei o vestibular? Eu ia colando, né, coisas no caminhão e estudando por ali. As pessoas que trabalhavam comigo, às vezes sabiam ler, às vezes não sabiam ler. Eu pedia para que elas lessem algumas perguntas para que eu pudesse responder. Então, eu estudei dessa forma para prestar o vestibular. Quando eu fui prestar o vestibular, eu acordei muito de madrugada, né? E fui prestar o vestibular depois do trabalho. Então já tinha trabalhado a noite toda praticamente e fui prestar o vestibular. Aí eu resolvi cochilar um pouquinho, né? Tipo, 30 minutos antes de fazer a prova. Isso foi no vestibular da Unesp, se eu não me engano, né? Em Ribeirão Preto. E daí eu dormi na prova ali, mas aí era proposital, eu falei, vou descansar um pouquinho, porque aí eu acordo já, né, com todo o gás para fazer as provas. E aí eu dormi e fui acordado com alguém, assim, empurrando minhas costas, né, me chacoalhando. Né? Aí a questão era, o senhor tá bem? Né? O senhor não, você tá bem? Aí, não, eu tô bem, só tô dando uma cochiladinha aqui porque eu tô cansado e agora eu vou começar a fazer o vestibular. E daí, eu acabei fazendo o curso de biologia.
né? E tinha como segunda opção naquela época, né? Eu coloquei farmácia como segunda opção, poderia ter feito farmácia também, mas acabei fazendo biologia numa universidade particular, na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Isso porque eu não teria condições de ir para uma universidade pública e aí eu não teria como pagar, porque eu teria que trabalhar. Então, eu fazer o curso de biologia noturno e aí eu conseguiria trabalhar. Bom, daí isso que me impulsionou, fui fazer o vestibular e daí eu trabalhava e aquilo que eu ganhava eu pagava a universidade, mas trabalhava das 2 da manhã às 5 da tarde, mais ou menos, 2h30, 3 horas, né? 5 da tarde e depois ia para a universidade. E daí, uma vez eu fui num churrasco, nessa mesma época, primeiro ano de faculdade, fui no churrasco e falei no churrasco com meus amigos que eu queria aprender um pouco mais sobre o cérebro. E a mãe do meu amigo desse churrasco era professora da USP. Ela falou: eu sou professora da USP e eu tenho um amigo na USP que trabalha com neurofisiologista, é um excelente neurofisiologista, é o professor Norberto Garcia Cairasco, lá do Departamento de Fisiologia da USP, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele é meu amigo e eu poderia te apresentar, né, para ver se ele teria uma vaga, para ver se teria condições de ficar no laboratório dele. E foi assim que eu cheguei no laboratório do professor Norberto, já terminando o primeiro ano do ensino do curso superior. E daí eu cheguei no laboratório, o professor Norberto me deixou um tempo para reconhecer as pessoas do laboratório, e depois de um mês ele me chamou na sala dele e disse: e aí, o que você aprendeu durante esses 2 meses, ou um mês, não me lembro exatamente, durante esse tempo que você esteve aqui? E daí... Imagino a reunião, assim. Exatamente. Daí, essa lembrança é muito vívida para mim, né? Então, eu consigo lembrar da situação, da cadeira, das roupas. Então, tem uma memória para isso, para as coisas que foram importantes, que ela é bastante expressiva, né? Porque foram marcos, né? E acho que dos marcos a gente sempre, ainda marcos de coisas boas, a gente sempre lembra, né? Então eu lembro até dos detalhes de tudo que aconteceu, da voz do professor, do sotaque, etc. Então tinha toda uma questão muito interessante ali. E daí eu fui falando um pouquinho de que cada um faria, né, de uma forma muito simples, singela, obviamente. Eu tinha acabado de chegar no laboratório. E aí o professor me deu uma chance, eu comecei a fazer iniciação científica no laboratório, e a partir daí começa a minha história científica acadêmica. Então, nesse período, já devia ser o começo do segundo ano, porque não era por semestre na universidade, era anual, né? Então, era o segundo... Para o pessoal saber um pouquinho, o laboratório trabalhava com várias linhas de pesquisa, né? Imagino para quem chega de fora, né? Quer dizer, para mim também foi. Chegar no laboratório e ter um monte de linha de pesquisa, um monte de uma aparelhagem super elaborada para a gente que está chegando, né? E entender o que cada um está fazendo, conhecer biotério e tal. Então, é bem impactante quando a gente chega, né? É impactante por várias razões. Primeiro, você tem uma série de possibilidades que você pode explorar ali. Então, são vários modelos experimentais para estudos de epilepsia no laboratório do professor Norberto. E o laboratório é um laboratório de neurofisiologia e neuretologia experimental. Então, a primeira coisa que se faz antes de entrar no laboratório desse é tentar entender o que é neuretologia, né? Então, você vai no livro, e aí, o que é neuretologia? E era algo novo, que ainda continua sendo, que poucas pessoas entendem, né? Que é um pouco da base neurofisiológica do comportamento. Então, até você ter essa maturidade, entender o que essas questões leva muito tempo. Então, e a primeira coisa que eu fiz foi entender o que é neuretologia. Então, fui tentar buscar para ver se eu teria condições, pelo menos, caso o professor perguntasse alguma coisa, você está o mais preparado possível, né? E aí, um dos segundos contatos que eu tive no laboratório, e testes, talvez, foi: e aí, você tem medo de animal? A gente trabalha com rato. Aí o professor Norberto me levou no biotério para ver os ratos, para ver se eu teria familiaridade, se eu conseguiria trabalhar com modelos experimentais, né? E eu estava morrendo de medo. E tentando fingir que não estava. Aí ele: olha aqui o rato, ele colocava a mão no pelo do animal e eu ficava aqui encolhido.
né? Mas depois do treinamento apropriado, o treinamento para manuseio de animais, etc., aí eu estava já me sentindo absolutamente confortável, né? Bom, aí nessa fase, talvez seja a fase de superação, porque, veja, o meu trabalho era no caminhão, madrugada, carregar e descarregar o caminhão e trabalhar com essa questão do comércio. Então, a forma de se portar, a postura corporal, o linguajar é muito diferente dessas áreas. É uma transição muito, muito complexa. A forma que se fala com seus amigos, numa boleia de caminhão, ou enquanto as brincadeiras que se faz, é absolutamente diferente da postura que se tem no laboratório. A forma de se falar, obviamente, de falar corretamente, nós estamos num local, uma universidade de construção de conhecimentos e tal, então tudo tem que ser muito apropriado, né? Daí, nesse mesmo período, eu fui convidado para ser amigos da escola. Então, e daí eu comecei a ter o meu primeiro contato com sala de aula e me apaixonei. E foi isso lembrando que você ainda estava trabalhando na empresa. Trabalhando na empresa, e daí o trabalho começou a diminuir. Então, eu trabalhava ao invés de domingo a domingo, né? Porque eu tinha entregas em restaurantes que abriam aos domingos também. Eu comecei a trabalhar segunda, quarta e sexta, por exemplo. Eu não lembro exatamente os dias agora. Aí sobrava alguns dias e alguns períodos para o laboratório. E nesses dias e períodos eu também dava aula. Então chegou um momento da minha vida que as coisas foram se encaixando, que era assim, eu acordava 2h30, 3 horas da manhã, trabalhava até as 8h30, 9 horas da manhã, ia para o laboratório. Aí ficava no laboratório das 7h30, às vezes chegava às 6, ficava esperando as pessoas abrirem, porque eu realmente chegava muito cedo, né? E esperava abrir o laboratório, né? Alguém chegar no laboratório, ou às vezes eu chegava, as pessoas já estavam lá. Eu ficava pela manhã no laboratório, à tarde dando aula, porque a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu passei a ser convidado para dar aula em cursinho, preparatório vestibular, etc. Então, teve um momento da minha vida, depois de tudo isso, que era trabalhar nesse período, laboratório pela manhã, aula à tarde e universidade à noite. E o professor... Por que eu pedi para o Olagide fazer esse vídeo, né? Tá entendendo agora? E o professor Norberto me dizia o seguinte, ele permitiu que eu fizesse essa jornada, porque, a princípio, a dedicação ao laboratório tem que ser exclusiva. O universo da ciência é infinito. Então, quanto mais tempo se dedicar à ciência, melhor vai ser a sua formação. E os professores, eles querem sempre a melhor formação para os alunos. Então, quanto mais tempo, melhor. Mas o professor Norberto, ele sempre teve a sensibilidade e a humanidade de entender a situação de cada um dos seus alunos. E ele entendeu a minha situação. Ele talvez não tenha me falado na hora da situação, mas hoje eu entendo que ele entendeu a minha situação. E aí ele permitiu que eu tivesse esse tempo no laboratório. Aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui me afastando do caminhão e aí acabei ficando dando aulas em cursinhos, porque aí eu ganhava e tinha condições de pagar a universidade e participar do laboratório. Então, aos poucos, eu fui me desvencilhando, eu fui sendo substituído por outras pessoas e aí, em algum momento, eu já estava indo só para alguns eventos no caminhão e dando aula para tentar pagar a universidade e me sustentar ali na USP de Ribeirão Preto. E essa era uma época muito complexa. Então, veja, um adolescente, né, praticamente, que acordava 2h30, 3 horas da manhã, quando chegava no laboratório, eu tinha muito sono, então eu fiquei conhecido por dormir, né? Muitas vezes eu dormia. Durante a reunião, chefe. Exatamente. E às vezes o chefe jogava uma chave ou uma folha e eu acordava e tentava pegar aquilo no reflexo. É claro, mas todos sabiam ali um pouco da situação. Alguns não sabiam, falavam assim, deve ter algum distúrbio do sono, mas não era. E essa questão ela foi tão forte que alguns fatos me faz lembrar desse período. Por exemplo, nós somos vários alunos do laboratório, né, Malu? Então tinha uma das alunas, que é a Cristiane Tilelli, que hoje é professora em Minas Gerais,
O meu primeiro acompanhamento, a primeira pessoa que eu acompanhei, talvez, né, uma das primeiras pessoas foi a Cristiane Tilelli. E uma das tarefas que eu tinha que fazer, a Cristiane Tilelli estava fazendo uma imunohistoquímica, né, que é uma técnica para, no caso dela, naquela técnica específica, ela estava marcando neurônios que estavam vivos, né, uma marcação chama NEL-N, e ela estava fazendo revelação por DAB. E essa revelação ela tem um tempo específico. E aí a Cristiane Tilelli me dava um cronômetro ou pedia para eu contar até 10, regressivamente, né? 10, 8, né? 7 e assim por diante. Porque ela tirava de um banho para o outro, né? Porque ela tinha um tempo que o material, que o cérebro ficava no tecido. E aí eu começava 10, 9 e sumia. Aí ela me falou, aí eu, 5, 4, 3, eu dormia nessa contagem aí de 10 a 0, porque era realmente cansativo. Então essas são algumas questões, Malu, que tal, você sabe já, né, a gente já conversou sobre isso, mas eram questões que eu vivenciei ali com essa questão. Aí o tempo foi passando e eu fui cada vez me consolidando mais no laboratório, entendendo melhor. Escolhemos uma linha de pesquisa pelo qual eu faria o mestrado e parte do doutorado, né? E chegou a época de prestar a prova da pós-graduação. Então, a fisiologia de Ribeirão Preto era constituída de uma prova de inglês, né? E uma segunda prova, que é uma prova do departamento, que as pessoas estudam geralmente por 6 meses. E se eu não me engano, na minha época eram 7 questões, 4 horas abertas para resolver essas questões, o que é absolutamente normal de uma pós-graduação. Mas é algo que não é trivial, né? Que demanda tempo de estudo, dedicação e muita vontade para fazer, pelo departamento de fisiologia, né? Então, a primeira etapa era inglês. Aí, voltando um pouquinho, quando eu cheguei no laboratório, o professor Norberto... Gente, da prova de inglês é fantástico. O professor Norberto me perguntou, e o seu inglês, como tá? Né? Ótimo. Aí eu dizia para ele, não, professor, eu estou buscando aprender, mas é real, eu estava realmente buscando aprender. E o desafio era fazer a prova de inglês. Então, vou revelar algumas coisas aqui que meus amigos de pós-graduação vão saber agora, né? Então, vejam. E daí eu tinha que fazer essa prova. Então a prova era a pergunta em português, em inglês, a resposta em inglês, não lembro se tinha listening, já não lembro os detalhes da prova. Eu sei que eu trabalhava na escola, e aí eu dava aula em cursinho preparatório vestibular, e o resto do tempo eu passava na biblioteca, principalmente estudando inglês. Então eu usei um livro que chama-se Password, que é um livro de inglês usado, na época pelo menos, para em escolas públicas. E eu traduzi ali 200 e poucas histórias, escrevi todas elas para tentar ganhar vocabulário, para prestar essa prova de inglês, porque eu não tinha contato nenhum, nunca tinha feito um curso, né, regular, que eu pudesse cumprir algumas etapas, né? Passagens que eu tive por curso foi muito rápida, mas não tinha, absolutamente não sabia conjugar o verbo to be. Uma observação também é que desde que você entrou na iniciação, quer dizer, é assim no laboratório, né? Quando você trabalha com pesquisa, tudo que você vai ler é em inglês, né? Então, se você começa a pós-graduação sem ainda ter contato, você vai na marra ali aprendendo, né? E as dificuldades é que no laboratório a gente discute artigos, né? E essas atualidades. Para você desenvolver o seu trabalho, você tem que estar a par da literatura. Então a gente começa a ler. E aí os meus primeiros artigos, é impressionante, eu não conseguia ler. Tudo riscado, porque cada palavra eu tinha que buscar um vocabulário para tentar entender o que queria dizer aquele negócio. Então, assim, eu estava bem cru ainda nessa questão, né? Mas eu acho que o esforço é a chave, né? E daí eu traduzi essas histórias, e quando eu fui fazer a prova, um motorista lá faltou, e estava num evento em Ribeirão Preto chamado AgriShow,
e a gente fazia entrega de frutas e verduras na AgriShow. E daí eu tive que dirigir, porque afinal de contas, o motorista faltou, eu tive que dirigir. Era justa a prova de inglês, que aconteceria às 9 horas da manhã. Naquele dia eu saí 1h30 da manhã de casa, um pouco antes das 2, e fui para o Ceasa. Chegando no Ceasa, eu fiz algo que no caso meu padrasto permitiu naquela época, né, que era o dono da empresa, etc. Eu entrei no Ceasa e sempre tem um tempo para entrar, né? O primeiro momento entra-se os compradores, aí você compra e depois entra com os caminhões para carregar. Eu entrei junto com os compradores daquela vez, só que eu passei pela cerca. E aí tinha um guardinha ali, eu falei para ele, falei, olha, eu vou fazer uma prova de inglês e eu queria mudar de vida, assim, né? Com outro objetivo. Aí ele falou, passa lá que eu não tô nem te vendo. Aí eu comprava e já carregava. Aí eu passei até 4h30 da manhã carregando uma caminhonete, né? Porque ela foi com uma caminhonete, carregando. Quando estava carregada, eu fui para a AgriShow. Só que a AgriShow é um evento com muitas pessoas, né? E daí o tempo passando, eu na fila de carros. Não daria tempo de prestar a prova. Já devia ser 6 horas da manhã e eu não tinha nem chegado ainda, porque tinha muita fila de carro. Quando eu cheguei no restaurante, o restaurante chamava-se Douradão. Não sei, acho que existe ainda o restaurante. E a gente entregava frutas e verduras ali. E aí um dos garçons, eu pedi para ele, falei para ele, olha, eu vou prestar uma prova de inglês, e aí eu queria ter essa chance de prestar a prova de inglês. Você não poderia me ajudar a descarregar? Porque quem descarrega é quem entrega. Aí ele falou, não, vamos ajudar você a passar nessa prova. Ele chamou todas as pessoas, os garçons, vamos ajudar esse cara aqui que ele vai prestar uma prova de inglês. Né? Exatamente. Não, vamos ajudar esse cara. Aí veio lá 9 pessoas. A gente descarregou o carro, a caminhonete, né, em alguns minutos. E aí eu peguei a caminhonete e fui embora. Quando eu cheguei lá, era no centro de Ribeirão Preto a prova, né? Então, quando eu cheguei no centro, né, tinha aquela história da área azul, e aí eu encontrei um aluno na área azul. E aí ele viu que eu estava desesperado. E por alguma razão eu não tinha trocado. Por alguma razão, porque eu saí, foi tudo muito correndo, muito correndo. Aí ele falou assim, eu falei, olha, eu tô sem área azul. Ele falou, você foi meu professor, você é meu professor, eu vou te dar, eu vou doar essa ficha para você. Colocou lá para não ter multa, né? E aí eu cheguei na sala. Mas acontece que carregando caixa e tal, eu carreguei vários sacos de cebola naquele dia. E eu estava com uma camisa, que era uma camisa amarelo fluorescente. Eu não sei porque que eu estava usando uma camisa daquela, mas estava com amarelo fluorescente. Daí, eu carregando um saco de cebola, pegou uma cebola podre. E aí escorreu no meu ombro aquele traço mal cheiroso de cebola podre, que é um cheiro horrível. E por uma razão que eu também não sei o porquê, eu não estava com camisa reserva. E aquele cheiro me incomodou muito durante a viagem toda. Eu falei, não tem outra saída. Quando eu cheguei na sala, já estava nos 5 minutos de tolerância, já quase nos limites dos 5 minutos de tolerância, para que eles fechassem a porta ali e não permitissem mais que as pessoas entrassem. Daí eu entrei na sala e quando fechou a porta, e a sala estava tão cheia, que eu sentei na mesa do aplicador. Quando fechou a porta, aquele cheiro de cebola tomou conta, invadiu a sala. E provavelmente eu fui muito xingado naquele momento, né? E aí eu só sei que eu olhei para a prova e quando eu olhei para as pessoas que estavam na sala, estava eu e mais uma pessoa só. Eu não sei se eu espantei as pessoas, se elas resolveram. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu e mais um, porque era sempre que os últimos, as pessoas não podem ficar sozinhas, né? Então a outra pessoa foi obrigada a me esperar terminar a prova, com aquele cheiro horroroso. E daí eu percebi que o cheiro estava horroroso, porque quando eu cheguei, eu sentei, eu me encolhi para não olhar para ninguém, né? Para ficar só ali na minha prova. Quando eu me encolhi, eu percebi que o aplicador abriu a porta, que era para ver se pulava um pouco o ar ali, né? Então acho que.
E daí a prova era de 0 a 10. E para passar, tinha que tirar 5. Né? Uma prova considerável, tirar 5. E aí eu tirei 5.0. Daí os meus amigos se encontravam no corredor, né? Pô, e diziam, nossa, que prova fácil, né? Eu não senti dificuldade nenhuma. Eu ali bem quietinho, no meu canto, ouvindo essas pessoas falarem e pensando, para mim a dificuldade foi um monstro ter feito essa prova, né? E para essas pessoas que já tinham contato com inglês e que já passaram por curso de inglês, a prova realmente era fácil. Hoje, se eu fizer essa prova, acho que eu vou um pouco melhor. Então, mas naquela época ainda, aprendendo, etc. Então, mas eu não contei nada, né? Fiquei quieto e era fácil, né? Eu concordei, realmente era fácil. E daí eu prestei a prova, né? Acabei passando e começou a carreira acadêmica. Aí eu estava no mestrado. E estar no mestrado na minha família era um peso muito grande, né? Porque o nosso departamento, o departamento de onde eu me formei, né, o departamento de fisiologia, e quando eu passei, aí você pensar na minha família, tinha questão racial envolvida, mas a questão racial não é com outras pessoas, e não que eu tenha sofrido preconceito, não, mas é interno mesmo, né? A família, ora, um dos primeiros negros da família, a entrar no departamento importante desse, fazer pós-graduação. Talvez na época, hoje já temos mais, né? Na época o primeiro que tenha feito o ensino superior, e de repente, então tinha toda uma carga que fazia a diferença ali. Então era uma coisa que representava, era muito importante para mim, né? Então toda essa história de superação. Daí, nessa época toda, com essas reviravoltas todas, eu fazia entrega de frutas e verduras também, em alguns momentos, no restaurante do HU, se eu não me engano, aí da USP de Ribeirão Preto. E aí eu passava com o caminhão em frente ao prédio central, que é o prédio da medicina, por onde eu fiz mestrado e doutorado, e todas essas provas foram prestadas nesse local, né? Aí eu olhava pela janela do caminhão e pensava, será que um dia eu vou ter condições de estar nesse prédio? Né? Porque eu já tinha o sonho de, né? E depois eu passei, acho que quase 12 anos entre mestrado, doutorado e iniciação científica, que foi desde o segundo ano de faculdade, né, do curso de biologia. Sempre que eu subia a escada, todos os dias, quase todos os dias, eu me virava para ver a rua, porque aí eu conseguia me ver do outro lado, que eu sempre passava mais devagar para olhar as escadarias. Então eu agora estava na escadaria olhando por lá e eu me imaginava passando por lá e os olhos, né? Entendeu? Então aí eu era sempre muito grato a tudo que eu tinha vivido e por tudo. Então eu sentia uma gratidão tão grande de estar ali que os outros problemas vividos na pós-graduação acabavam sendo menores. Então, para mim, a gratidão superava os eventuais problemas de experimento. Então, o experimento não dá certo, aí que eu faço? Eu choro e tal. É claro que eu sofri várias coisas, né? Como qualquer aluno de pós-graduação, é muita pressão, tem muita coisa, mas para mim, o sentimento de gratidão ele sempre foi muito superior a essas outras coisas que poderiam vir. Então, os problemas eu conseguia emocionalmente resolvê-los muito facilmente. Né? Então, tem muitas histórias de superação, que obviamente não vou falar tanto para esse vídeo não ficar muito grande, que os desafios eles foram sempre resolvidos com gratidão, talvez, porque toda vez que eu subia aquelas escadarias, eu agradecia, às vezes eu fazia uma prece, às vezes eu tinha um pensamento, não é? E aí o que estava lá dentro, o que me aguardava lá dentro, ficava diminuído. O que me aguardava lá dentro de coisa ruim ficava diminuído, né? O que era de coisa boa sempre a gente amplia. Daí eu fui no meu primeiro congresso. E essas questões elas aconteceram reiteradamente, né? As dificuldades. Na vida de um pós-graduando, elas acontecem. Na vida de qualquer pessoa, as dificuldades sempre acontecem. E daí eu fui para o meu primeiro congresso, na FESB.
e era a maior felicidade. O que para muitas pessoas eram coisas muito comuns, para mim era era uma felicidade muito grande. Por isso que eu consegui enfrentar as dificuldades. Porque só o fato de estar ali, só o fato de ter me formado, já era uma coisa absolutamente que eu não esperava, assim, né? Então, estar participando de um congresso científico numa universidade de ponta era tão glamouroso que as dificuldades não poderiam superar tudo aquilo que eu passei. Então, não tinha como a força da gratidão era muito maior do que as outras forças. Então, era tudo diminuído. E aí isso reflete no primeiro congresso que eu fui. Aí no primeiro congresso que eu fui, né, eu fui arguído por um professor. E aí o professor ficou no meu pôster por volta de 1 hora e meia. E me fez muitas perguntas. E depois eu acabava de explicar o trabalho, ele dizia que tudo que eu estava fazendo não servia. Nossa. Ele falava assim, me explica de novo. Aí eu explicava, mas você não consegue me convencer em nenhum dos seus resultados. Por que você acha que aconteceu? Não vou falar especificamente o que... Por que você acha que esse trabalho é ruim? Você não me convence. O seu trabalho é ruim, você está por um caminho errado, você tem que mudar o seu mestrado. E aí eu tentava, professor, eu entendo o que você está falando, eu respeito o que você está falando, mas eu penso da seguinte forma, e tentava explicar. Sempre que ele colocava alguma coisa que o meu trabalho não tinha relevância, eu tentava dar a minha interpretação argumentando da relevância, mas sempre com muita humildade, respeitando o que ele falou. No final, ele falou, olha, você ainda não me convenceu. Isso, já tinha passado 1 hora e meia. Aí o meu recurso falou, olha, professor, eu sou aluno do professor Norberto, né? E nós pensamos nesse trabalho. Eu confio muito no que ele falou, mas tudo que você me falou, vou levar em consideração, vou levar para o Norberto e a gente vai refletir sobre essa questão. Então, eu vou considerar absolutamente tudo que o senhor falou para ver qual ponto que a gente está errando para tentar melhorar. E aí, numa discussão conjunta, eu acho que a gente vai chegar num caminho razoável. E aí ele falou, eu ainda não estou convencido. E foi embora.